E aí, pessoal, mais uma aula de física. Estamos agora na aula 4, continuando ainda uma parte de matemática, né, para poder auxiliar vocês na física, realmente, no nosso curso de física que nós estaremos fazendo, ok? Exato. E hoje nós vamos falar um pouco sobre algarismos significativos antes de entrar na mecânica, certo? Justamente. Vamos começar? Então, ali, ó, pré-requisito para nossa aula, já para a parte mecânica, como entender o movimento uniforme, né? O que é o desenho, é o nome do canal, ok? Espero que vocês tenham assistido aí, né? Esse vídeo está disponível faz um tempo já na internet, Justamente. está lá, né? Então, hoje, olha só o tanto de coisa que nós temos, algarismos significativos, corretos e duvidosos, e ali a parte do estudo do movimento, que é a física, né, professor Décio? Justamente. Aí vamos entrar mesmo no nosso curso, né? Que começa com a mecânica. A mecânica é grande, dividida em 3 partes ainda. Isso, nós vamos ver Nós também. vamos ver tudo isso, a divisão, ok? O que é uma partícula, um movimento relativo, vamos começar a entender essa questão Justamente. do movimento. E como habilidades ali, ó, reconhecer ao realizar uma operação os algarismos duvidosos e significativos. Entender e resolver situações e problemas que envolvam o movimento uniforme. Lembrando que depois a gente fala do movimento variado, né? Uniformemente variado e assim por diante. E elaborar e resolver situações que envolvam movimento. Que vamos começar com movimento. Exatamente. E para começar ali a parte de algarismos corretos e duvidosos, então vamos ali, olha só. O que é ser correto? O que é ser duvidoso? Né? Que duvidoso. Será que tem dúvidas em relação a quem ele é, né? Como escrever? E ali, pessoal, olha só, ao realizar a medição de algum objeto, nunca teremos a medida exata do objeto, usando uma régua, por mais precisa que ela seja, né? Porque a régua ela é dividida lá em várias partes. Mas, às vezes, você colocando o objeto, nunca vai ser tão preciso. É que vem a parte dos algarismos, né, professor? E se for um objeto muito pequenininho também? Pois menor do que até cada parte régua, né? da medida da régua, né? Então, isso porque o último algarismo dessa medição será... Duvidoso, né? Então, você vamos não tem entender. certeza, né? Que seria mesmo ou não. Depende do ângulo que você olha para uma régua também. Olhando de um lado ou de outro, você vê número diferente. Depende do ponto de vista, né? Pois é. E ali, pessoal, olha só, um desenho, né? Vamos fazer a medida de um comprimento X usando uma régua. Então, nós temos a nossa régua ali dividida em 10 partes. A gente fala que ela tem 10 centímetros, tem um centímetro, está medido em milímetros, né? Nós temos aqui a nossa régua. Então, olha bem, aqui vocês têm a medida, ó, bem pequenininha de cada um. Do 0 até 1 é 1 centímetro. Essa régua tem 10 centímetros. Está aqui o máximo dela. E cada 1 centímetro é dividido em 10 partes, nosso sistema decimal. Centímetro, 1 centímetro são 10 milímetros, né? Cada centímetro vai ser dividido, então, em milímetro. Na régua, a gente tem uma interessante que tem esse tracinho pequenininho aqui, ó. Ele é um pouquinho maior do que os outros menores. É porque ele divide a metade desse espaço. Justamente o 5, né? Você tem 5 de um lado, 5 do outro, a partir do 0. Então, é importante. Essa medida X, ela está aqui, ó, um pontilhado, mas, mesmo olhando com muita atenção, será que ali é 3,7 ou 3,8? Ou será que está entre o 3,7 e o 3,8? Porque lembrando que o milímetro é dividido também em 10 partes, né? Exatamente. E aí cada parte é dividida em 10 partes, e o nosso sistema é decimal. Então, cada espaço pequenininho daquele que vocês viram ali, que é 1 milímetro, ele também é dividido em 10 partes. Isso. Só que ele não cabe nem com um risco. Né? Então a gente sempre vai ter aquele duvidoso ali, né? Para poder colocar. Corretíssimo. Vamos tentar resolver? Olha só, continuando o nosso exemplo ali, ó, tá ali o objeto X, como o professor Décio falou, tá entre 3,7 e 3,8. Então tá ali novamente, ó, o objeto. Como o professor falou, não sabemos qual algarismo que vem depois de 3,7. Poderíamos dizer que poderia ser 3,72, por exemplo. A sua frase não, 3,76. E aí, né? Fica naquela discussão, então. Fica naquela discussão, exatamente. Nesse caso, temos a certeza do 3 e do 7. 3,7 nós temos certeza. A gente viu que está entre o 7 e o 8, o risquinho, né? Mas o 2 que está no exemplo, a gente não tem certeza, que poderia ser um 2, você poderia falar que é um 6, né?
E assim ficaria a dúvida, né? E assim ficaria a dúvida do nosso duvidoso, né? Então ali, pessoal, o algarismo 2, ele vai ser o... Duvidoso, porque não pôde medir com certeza. Isso que não é Exato. correto, né? Ele é duvidoso. Então a gente tem 3 e o 7, ok. O que vem depois ali seria um duvidoso, porque nós não sabemos se realmente são Justamente. 2, são 3, são 5. Para Então, esse é exemplo, duvidoso. cada exemplo vai ter que analisar um por um. Então o né? 3 e o 7 é o correto, né? Isso. E o 2 entra como Duvidoso. duvidoso. Então estamos aí com nossos algarismos, quando ele é, né, a parte correta é a parte duvidosa desse número, Justamente. quando a gente realiza essa Acho que medida é fácil com a de régua. entender, né? Eles sabem. É o que a gente chama de aproximado. Ah, mais ou menos isso, né? Isso. Então esse X ali, pessoal, pode ser qualquer objeto, pode ser um inseto, Pode. um tamanho de uma borracha, por exemplo, né? O que você quiser 3,7 centímetros. colocar nessa régua aí, que tem até 10 centímetros, né? A gente pode utilizar. Se você quiser uma régua maior, vai ter que ter uma régua maior. Já fica mais difícil. Tem que fazer uma marcação e continuar medindo. Exatamente. Então, a gente pode definir que os algarismos significativos são aqueles que têm importância na exatidão de um número, né? E tem significado, ele é significativo para a gente, né? Os algarismos significativos são todos aqueles contados da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo diferente de zero. Isso. Da esquerda para a direita. O zero do lado esquerdo ele não é significativo, mas do lado direito ele é. Tomar cuidado. Olha No ali, final do número sim, mas antes não, né? Então, por exemplo, ali, ó, 45,30, 4, 5, 3 e 0. O zero do lado direito, não está do lado esquerdo, como disse lá, ele é significativo, ele dá mais exatidão ainda. O zero mostra que você tem certeza que é 30 e não é 31, né? Exato. E assim por diante. Agora ali, ó, só 3, 0,0595. Mas os dois zeros da esquerda, eles não são significativos, né? Então, é importante. Lembra que nós estamos falando de algarismo. Isso. Só tem 10 algarismos, 0 a 9. É. O 10 são 2 algarismos, Exatamente. 1 e o 0. Né? E assim por diante. Ó. Não é por causa da questão de ser centímetro, metro e quilograma, não. Ali é só para dar unidade, mas nós estamos falando dos algarismos. Isso. Né? Olha ali o 450. Como o zero do lado direito, à direita, ele é significativo. Do lado esquerdo, que não é. Exatamente, professor. Bem Isso aí. simples, é só gravar isso aí, tá tudo de boa. Então, pessoal, importante, olha só, zeros à esquerda, como o professor Décio falou, não são algarismos significativos. Então tá ali, olha só, aí. né? Se eu for pegar para escrever esse número, eu só basta pegar 0,00003 aqui, se eu quiser, tá, pessoal? Então aqui, ó, se eu quiser transformar esse número em notação científica, eu considero aqui. Esses aqui não são significativos para o meu número se eu quiser transformar, ok? Então tá ali, olha só. Todos eles não são mesmo depois da vírgula. A pessoa que escreveu aqueles outros zeros ali perdeu tempo, porque o zero também, com a vírgula, ele tem um significado, e não é significativo, né? Exato. Mas, e depois coloca a vírgula, aqueles outros não tem nem sentido nenhum. E ali, pessoal, zeros à esquerda do primeiro algarismo correto, antes ou depois da vírgula, não são significativos. Refletem apenas a utilização da unidade ou seus múltiplos e submúltiplos. Justamente. Olha só o exemplo aqui, ó. Nós temos 0,0595 metros, que pode ser Se transforma em centímetro, aí nós sabemos que é só multiplicar por 100, né? Exato. Então deu tá ali, ó. 5,95 centímetros. E ali nada se altera, continuou Três os algarismos, antes e algarismos depois. significativos, né? Para fechar aqui, olha só o que nós temos. E zero colocados à direita do resultado da medição são, sim, significativos, né, Isso. professor? Olha porque só. 10 e 100 tem diferença, né? Exato, olha ali, ó. Então aqui eu tenho 0,0450 quilogramas, é diferente de 0,045 quilogramas. Como o professor Décio falou, esse zero aqui ainda dá mais exatidão a esse número aqui. No caso, como é quilogramas, pode ser a massa de algum objeto. Então, se você colocar esse zero aqui, dá mais exatidão. E se eu colocar mais um, professor? Quanto mais zero você colocar à direita, vai dar mais exatidão. Exatamente. Vai deixar mais preciso o resultado, né? Isso, o primeiro tem 3 algarismos significativos, enquanto o segundo ali só tem 2. Dois. Então aqui, ó,
você tem 3 aqui, certo? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Aqui. Então, nós temos, vou pegar a canetinha, temos 3 aqui, certo? E aqui, 2. Fechado? E ali, números que contenham potência de 10, notação científica, serão algarismos significativos, exceto a própria potência. Então, aqui, olha só, ó, nós temos ali transformado este número aqui em notação científica, certo? E nesse caso aqui, ambos têm os algarismos 7, 8, 5, 4, seguidos. A potência de 10 apenas moverá a vírgula, que não afeta a quantidade de algarismos. O 10 ao quadrado ali não é algarismo significativo, porque é potência também, é potência, né? Só para a gente mexer com a vírgula. Ah, esse aqui do outro lado aqui, ó, está em notação, o anterior a ele não está em notação. Então, ali eu continuo com 7, 8, 5, 4, que são os algarismos significativos, e ali abaixo de 10 é só para mover essa vírgula, né? Se eu quiser em notação, Isso. se eu não quiser em notação, se eu quiser fazer uma operação com esse número, né? Então, ele vai entrar aí. E olha só, professor Décio, o que nós estamos avistando aqui? Olha aí, a mecânica. A mecânica. Mecânica é a mulher que trabalha de mecânico? Nós vamos ver que não, né? Nós vamos ver que a mecânica é uma parte da física aí para estudar movimento. Então, olha só, pessoal, se liga aqui, foca aqui na gente. Fechamos a parte aí matemática, né, para ajudar, até ajuda também nos nossos cálculos, né? Só que agora nós vamos para a parte de física, vamos começar com a física do primeiro ano, a mecânica, que não é a mulher que trabalha com mecânico, né? Se liga lá, olha só. Vamos lá, só uma brincadeira para descontrair. Mecânica é uma parte da física enorme, né? Uhum. E nós vamos levar aí muito tempo no primeiro ano só estudando. E divide em várias outras partes. Tá aí, ó. Uma ideia simples do metrô. Nós temos uma moça aqui, deve ser moça, senhora, né? É uma mulher, né? Uma pessoa. Uma mulher. Aqui, ó. Essa mulher, nós, pelo movimento da foto, a gente vê que ela está parada, enquanto que as outras pessoas te dá a ideia de movimento. Elas estão se movimentando, saindo aí do trem, mas essa está parada. E aí vem a pergunta, né? Mesmo se eu ou essa mulher está parada, posso dizer que ele está em movimento? Será que eu posso responder assim do nada? Será que movimento e parado são opostos, são antônimos? Será que eu não tenho que considerar nada assim para poder responder? É isso que nós vamos ver, tá, pessoal? Nós temos que considerar algumas situações para a gente poder responder. Porque a gente pensa assim, andando, estou em movimento. Parado, não estou andando, não estou em movimento. Será que é isso mesmo? A lógica você vai assim, a né? Lógica primeiro conflito que nós teremos, a questão do movimento e repouso. Andar. Né? O repouso, mas andar. Andar em movimento, nem sempre andar está em movimento. Mesmo estando andando, não quer dizer que esteja em movimento. Ou vice-versa, né? Confuso, né? Muito confuso. Vamos esclarecer, olha só, o que é mecânica, galerinha? Mecânica é o ramo da física que compreende o estudo e análise do movimento e repouso dos corpos. Isso. Sua evolução no tempo, seus deslocamentos sob a ação de forças, bem como seus efeitos subsequentes sobre o seu ambiente. Então, mecânica é bem amplo, né? Justamente. E não vamos estudar tudo sobre mecânica, mas uma boa parte, né? Que aí vocês têm a faculdade para melhorar depois do estudo. Né? A mecânica clássica é composta pelo conjunto de 3 partes. Vamos ver aqui? A clássica, a estática, estuda a causa dos movimentos, as forças, né? A cinemática, ela compreende o estudo do movimento. A primeira, nós vamos entender primeiro o que é movimento, para depois dizer quais as causas. Lembrando que na cinemática, nós não consideramos as causas. Isso, só a consequência. O carro está em movimento, a pessoa, a bicicleta, mas não por quê. Só, no caso, sem as causas, ok? Tá? Né? Por exemplo, jovens, uma bola rolando lá no campo, ela está em movimento, concorda? Justamente, pode estar. Pode estar, né? Mas por que não interessa para nós? Ela está rolando lá no campo, alguma coisa aconteceu para ela estar rolando ali no campo. Não interessa o porquê, por enquanto. Por enquanto, galera, não interessa o porquê. Nós vamos estudar o quê? Somente a consequência, que seria uma velocidade, nós vamos ver um deslocamento, nós vamos aprender a partir de agora. E por último ali,
No nosso ramo, nós temos a Aí vem o dinâmica, porquê, né? que é o porquê, que é A bola causa. está rolando no gramado, mas por quê? O que aconteceu para ela estar? Alguém O que deu chute? fez? Pode ser. Aí, ó. Jogou com a mão? Aí, isso tem um lateral também, né? Exato. Estuda o movimento com as suas causas. Então, nós vamos estudar o corpo, a estática está praticamente em repouso ou não, né? Um sistema em equilíbrio. Vamos falar do sistema equilíbrio. Vamos falar do movimento sem as causas e do movimento com as causas. E agora a gente vai conversar, Começar com a cinemática. que é o movimento sem a causa, Sem somente a preocupar com a consequência, né? Ou seja, Isso é onde aí. as grandezas, a maioria das vezes que nós consideramos, elas são mais escalares, né? E a gente vai Isso. fazer coisas simples aí para poder resolver essas Já que você não questões. preocupa com porquê, os vetores, ele é um porquê, ele precisa de dar direção e sentido. Então, basta agora falar de tamanho e unidade, né? Exatamente. A grandeza e o tamanho dessa grandeza. Então vamos ver ali, pessoal, olha só, o que estuda a cinemática? Ao estudar a cinemática, procuramos descrever os movimentos dos objetos sem nos preocuparmos com as suas causas. O que é uma partícula, Décio, nesse caso? Vamos estudar o movimento de uma partícula? Olha Posso? aí, se é partícula, é alguma coisa, É mas alguma coisa, né? o que nós chamamos na física de partícula? Qualquer objeto, né, que você possa trabalhar com ele, estudar sobre ele. Quando as dimensões desse objeto são muito pequenas em comparação com as demais dimensões que vão participar do fenômeno, nós chamamos de partícula. Exatamente. Então vai ser muito comum lá nas questões ter lá o movimento de uma partícula, Isso. alguma coisa escrita Uma por uma partícula partícula. pode ser uma bola, pode ser uma pedra, Olha ele, a aí uma formiguinha. formiga, olha. A formiga é um animal muito pequeno, mas depende de onde eu estou considerando Justamente. que essa formiguinha está ali Imagina no o grão caso. de arroz que ela carrega, não é tão pequena já. É, né? Olha só, mas nesse caso a formiga não é tão pequena em relação à folha, então não é considerada uma partícula. Agora, se eu pegar o movimento de um carro em meio a uma rodovia que é extensa, aí eu posso considerar. 200, 300 quilômetros, o carro tem alguns metros. e Exatamente. Agora, se eu pego um trem de 300 metros passando em um túnel de 200 metros, o trem já não é uma pode, partícula, porque né? ele é até maior do que o próprio túnel. Né? Exatamente, ok? Olha a formiguinha dali, que bonitinho, olha só. Nesse caso, a formiga é muito pequena para o tamanho dessa mesa, por exemplo. Então, ela vai ser considerada uma partícula. Ué, cadê o movimento da Cadê o formiguinha? movimento da formiga? Não quis andar, pessoal. Essa formiguinha daqui Mas preguiça. deixa eu fazer o movimento dela só para... Ela vai até o lápis. Anda, formiga, ela é para andar assim, pessoal, aqui, ó. É para ela fazer isso aqui, ó, mais ou menos, ó. Era para parar por aqui, ó. Pronto. Não seja por isso, né? Continuando ali, pessoal. Exemplo para a gente, né, especificar melhor essa questão da partícula. Vamos ver ali a distância do Sol é cerca de 10 elevado a 4 vezes maior que o diâmetro da Terra. Ao estudarmos o movimento da Terra em torno do Sol, você acha que podemos tratá-la como uma partícula? Precisamos analisar o tamanho dela e a distância, né? A distância, na verdade. O movimento de translação da Terra no Sol, olha lá. Nós temos uma distância aí, né? Do movimento, o raio da Terra é só 6.000 quilômetros da Terra. Quer dizer que nós temos aí 12.000 quilômetros, toda a extensão da Terra, supondo ela esférica, que ela é um pouco oval, né? Isso. Mas a distância dela do Sol é 150 mil, nós sabemos, aproximadamente, né? 150 mil quilômetros. Para 12 mil, será que tem uma boa diferença? Tem, olha só, vamos contar ali. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 6 zeros ali, né, para Isso. considerar 9, 4 e 2. Enquanto ali embaixo eu tenho 3 zerinhos e o 6. Só. Então, se a gente for dividir ali, dá bastante, né? Tem uma diferença enorme, então, da distância. Aí eu posso considerar a Terra, então, em relação ao Sol, Com uma partícula. uma partícula, apenas né? um pontinho, igual ali, né? Claro que a Exato. Terra não é daquele tamanho, porque nós estamos... está dentro da televisão. É só uma distância fantasia, um desenho fantasia, né? Para poder representar ali. Então, pessoal, ali a Terra em relação ao Sol seria uma partícula, ok? Nós não poderíamos a Terra ser considerada em relação a nós como partícula, né? Muito maior do que a gente. Então, transformando ali em notação científica, nós pegamos, deixa eu colocar ali anteriormente, aquela distância que está lá no Isso. canto, transforma em notação, nós andamos ali 8 casas até chegar no 1,4, certo? Então, tá ali, ó, Aproximando, né? aproximando,
né? O 9 ele é maior que o 5, então eu coloco um número na frente ali, no caso, né? Era 4, virou 5. E a distância ali também, olha só, que nós temos ali, ó. Nesse caso aqui, considerando essa distância, tá? Ali a distância da Terra ao Sol, nós temos o raio ali. Tudo 10 elevado a 8, né? Isso. E por último, a gente também colocou uma distância, né? Que é o raio da Terra. Tá ali o raio da Terra, ó. Nós podemos ver que em relação à outra ali, né? São 5, 10 elevado a 5 de diferença, né, Décio? Justamente, é enorme, né? E aqui, olha só como nós falamos, a Terra sim é considerada uma partícula, porque o raio da Terra é muito pequeno comparado à distância, né? Então tá aqui, ó, como é que nós fazemos essa comparação? Pega esse 10 a 8 aqui, vamos pegar a ordem de grandeza aqui, fazendo a comparação que é a razão, certo? Isso. Nós vamos ter aqui, ó, então, gente, de 10 a quinta, né? 100 mil vezes de diferença, 100 mil vezes. Fechado? Ok? Né? 10 a quinta é 100 mil vezes. Acho que deu para entender, né, o que é partícula? Justamente. E entendendo o que é partícula, na verdade, não é bem o que é partícula, é quando é partícula. Isso, né? exatamente. Porque a Terra não é partícula, é quando. Quando ela está em relação à distância do Sol, é uma partícula. Justo. Em relação a nós, não é. É, justo. É bom entender isso, que é a questão do quando, viu, pessoal? Isso. Vocês ficam assim, mas então a Terra é uma partícula. Não, é uma partícula comparada com a distância do Sol. Se você comparar com a gente, aí ela já não é mais a partícula, ela é enorme. Perfeito! Olha a potência da física, rapaz. Isso! Não, é importante porque é uma questão na física, não existe aquele negócio, é isso. Então vamos analisar primeiro. Vamos colocar o contexto e a gente analisa. Por isso que às vezes se enrola com a física. Não é isso ou é aquilo, mas quando isso acontece... Quando é uma partícula, acho que a palavra melhor é quando. Né? Quando, exato. É bacana. Passar a usar isso daí melhor assim isso. também. Quando. Então vamos ver quando temos um movimento relativo? Isso. Se liga lá, olha só. O movimento pode ser relativo, ou é movimento ou não é? O que é isso? O movimento está presente em nossa vida o tempo todo. Pessoas, animais e carros transitando. Olha só ali, ó. Né? Ali nós temos exemplos, né? Ó o movimento vindo ali, ó. E aqui, pessoal, vamos ver o movimento relativo. O movimento de um corpo visto por um observador, olha bem o que nós falamos no início, né, de quem observa. Depende do referencial. Sem referência, você fica perdido. Igual a Terra é partícula, mas em relação ao quê? É necessário o referencial, ter uma referência para você analisar. Então, no qual o observador está situado. Sem esse referencial, você não tem muito como dizer algumas coisas às vezes. Então, o movimento ele é relativo porque depende do referencial, certo? Isso. Então, e o referencial? O que vai ser o referencial? Só podemos dizer que um objeto está em movimento, olha bem, a partir de agora é uma definição, né? Já de Galileu, Newton, etc., esferas da física. Esferas da mecânica clássica então, lá, hein? Podemos dizer está em movimento ou não a partir de um referencial, a partir daquele momento. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. A gente analisa, por exemplo, não sei se vocês já viram alguma cidadezinha pequena quando eu era assim, jovem, que eu já fui um dia. Parece que não, mas eu já fui. Eu já fui jovem. Chegava e tinha uma competição de bicicleta num círculo. Sim. Pequeno, né? Maior do que esse estúdio nosso, uma sala de aula. E a pessoa ficava movimentando, porque é infinito. O círculo você pode ficar horas e horas, você podia tomar água, comer, mas não podia sair da bicicleta. Entendi. E tinha várias pessoas competindo, aquele que ficasse mais tempo ganhava, né? Então começava a movimentar. Aí a gente começa a ter uma ideia, será que essa pessoa está o tempo todo em movimento? É uma coisa que nós vamos analisar aqui. Exato. Será que depende do referencial de quem está olhando? A pessoa que está na bicicleta, ele está em movimento na bicicleta? Em relação ele fica pulando da bicicleta? Não é isso? Prestem atenção nesse exemplo e mais tarde nós vamos voltar a falar sobre isso, né? Exatamente. Então vamos lá. Vamos continuar. Então ali, ó, é possível que o corpo esteja em movimento para um observador e parado para outro, porque depende do referencial. Então, olha só ali, ó, uma montagem, né, by Photoshops. Desculpa, fui eu que fiz, mas essa montagem, levei acho que uns 5 dias para conseguir essas imagens. Brincadeira. Essa é a obra do Mac e da Daisy. Ó, para a mulher na calçada, as duas pessoas na bicicleta estão em movimento. Observe, para a mulher na
calçada, certo? Ela toda boa. Mas, para a mulher na bicicleta, o ciclista está em repouso. Que para ela não muda ali, o referencial dela é que os dois estão juntos, né? Então, aqui está sentada na bicicleta e a outra que está andando. Então, nós podemos falar, Décio, que o movimento, dependendo do referencial, ele está, de maneira simples, relacionado ao corpo que está se aproximando ou se afastando ou não fazendo isso? Justamente. A ideia de movimento é de que, em relação ao observador, o corpo, no caso a bicicleta ali, esteja mudando de posição, de lugar. Né? Que não vamos falar bem claro, mudando de posição, Isso. afastando ou aproximando a mudar de posição. Aproximando. Mas a moça que está sentada ali na bicicleta, não aconselho vocês a fazerem isso, mas ela está ali, ela não se afasta da bicicleta em nenhum momento. Sorte Os dois dela, andam né? juntos, só dela se afastar porque ela caiu. Exatamente, pessoal. Então, Né? para a ciclista ali, para a moça estar em movimento em relação ao ciclista, vamos colocar aqui, ó, essa distância aqui tem que ser o quê? Alterada, certo? Então, se ela vir para cá, por exemplo, olha só, aí sim essa distância foi alterada. Se frear e ela cair, aí... E a gente vai ver por que isso acontece, né, Décio? Por que ela continua, né? Ah, não, aí tem a quantidade de movimento, tem muitas coisas. Exatamente. Tem muitas coisas para vocês virem. Então, o pessoal está relacionado à aproximação e afastamento, ou seja, a alteração da posição, da distância, Isso. ok? E o que é trajetória? Ali a gente, ó, pô, olha, eu posso falar que estão escrevendo uma trajetória? Pode, não fica bem claro. No caso ali, a outra imagem ela é melhor porque deixou as marcas na areia, né? Aqui fica mais claro de ver, né? Isso, por causa das marcas, mas não tem nada, não precisa, não é necessário a marca ficar para que haja trajetória. Trajetória é o caminho percorrido. Exatamente. Né? Durante o movimento. Pela partícula. E ali a pegada na areia mostra, né, o caminho que ele percorreu para mostrar, o outro é do carro, né, deixou as marcas do pneu. Então, de qualquer maneira, isso ficou bem claro o que é o caminho percorrido com uma imagem. A imagem fala mais, né, do que muitas palavras, né? Aqui, ó, olha só. Então, aqui nós temos a trajetória desses dois exemplos. Justamente. Caminho percorrido. Fica marcado, né? fica fácil você ver ali, na verdade. Então, o caminho percorrido pelo corpo durante o movimento. Mas não precisa deixar marca para ser trajetória. Lembrando, para eu ver aquelas passadas ali, em relação à pessoa que está caminhando, eu estou em repouso, né? Então, eu posso observar essas pegadas da que mesma maneira se afastando, né? que o carro ali que está se afastando de mim. Então, em relação ao carro, eu estou em repouso. Aí eu posso ver que a trajetória é descrita dessa forma. Mas se eu estiver lado a lado daquela pessoa, aí eu vou, se eu for falar que a trajetória é a mesma, não, porque em relação a ela, a gente está andando aqui na mesma distância. Olha só, pessoal, foca aqui, ó. Exatamente. Tá, aí o professor desce bem aqui. Se a gente estiver andando junto, né? Olha só, separados andando, aqui por uma certa distância. Se nós caminharmos juntos, né, que seria aqueles passos sincronizados... estaremos em repouso em relação ao outro. E a trajetória já é vista de uma forma diferente. Diferente, justamente. Exatamente. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Vamos continuar, olha só. A trajetória também depende do referencial. Depende do tem muito tempo para ver tudo isso. A gente só está na primeira aula sobre essa mecânica. A velocidade relativa, então. Movimento relativo, agora velocidade relativa. É, velocidade. Então, na natureza, os movimentos se caracterizam pela variedade de velocidade. Isso. Velocidade da luz, velocidade de uma tartaruga, velocidade nossa, etc. Né? Neste momento, estamos todos viajando em torno do Sol. Claro, a Terra está girando em torno do Sol, né? Ainda bem, né? No momento de translação, a 108 mil quilômetros por hora. Olha bem, nessa velocidade. Pensou, Décio, a Terra está fazendo um movimento ali, né, em torno do Sol a 108 mil quilômetros por hora. É uma velocidade alta, concorda? E, ao mesmo tempo, não sei por que nós não estamos tontos, né? Nós somos tontos, mas não estamos. Exato. Nós estamos girando em torno de si mesmo, do eixo. E numa velocidade de 1.670 km por hora. Olha só, alta também, né? Imagina esse movimento, né? Pois é. Em volta do Sol, em volta de si mesmo. Olha ali, ó, entre os animais velozes, o falcão peregrino chega a 360 km por hora. E a gazela a 80 km por hora. São alguns dados, né? Só para mostrar as velocidades dos animais. Entretanto, nem todos são tão rápidos no mundo animal.
Existe a lesma? Existe a lesma? O ser humano, se a gente for comparar em relação... Sim, com certeza. Olha esse jabuti, que bonitinho, olha. 4,5 metros por minuto. Lento, né? Dá pra ver o jabuti andando E são ali. dados tirados também, pode ser uma diferença pequenininha, a gente não fez E o bicho preguiça, então, olha só. 2 metros por minuto. Ou seja, cada minuto, que é 60 segundos lá no relógio, ele anda em média 2 metros, né? 2 metros. Olha e só. se tiver com vontade, né? E olha lá, olha a lesma ali, ó. 16,5 centímetros por minuto. Né, olha só. Mas será que o sol quente, acho que ela não dá mais rápido para escapar, né? Eu acho que não, hein? Morre, tadinha, mas Tadinha. não anda. 16,5 centímetros por minuto. Olha, ele tá tão enfatizado que o E ficou embaixo, a velocidade. Portanto, percebemos que a velocidade é a relação que existe entre a distância percorrida por um corpo ou móvel, né, que seria o móvel ao contrário da partícula, é quando você não despreza a dimensão, né, então é o móvel, e o tempo que este corpo gastou no percurso. Olha só, pessoal, só observar, ó, eu tenho uma medida ali de distância, 4,5 metros, e uma unidade de tempo, que é o minuto ali, né? Deu a velocidade de cada um. Pode ser qualquer outra unidade de tempo, segundos. Quilômetros por hora. É horas, né? Então, a gente vê que a velocidade está relacionada a essas duas grandezas, né, Décimo? É só entender. Distância percorrida por um corpo durante um certo tempo. Relacionou os dois, nós já temos uma nova grandeza física. Exato. Estudamos comprimento, massa, né? Agora a velocidade é a nova grandeza. Isso, então já que a velocidade ela é uma nova grandeza, a gente fala que ela é uma grandeza derivada, porque ela veio Justamente, de duas grandezas. Comprimento e tempo. Exatamente. Que são primários, né? Primários. Vamos ver esse exemplo ali? Olha só, suponha um automóvel movendo-se em uma estrada plana e reta. Tá ali a foto, né, da rodovia, com o seu velocímetro indicando sempre uma velocidade de 40 km por hora. Isso significa que, primeiro, que o motorista está comportadinho, né? 40 km por tem um hora. risco, né? Dependendo da rodovia, é um risco, 40. Os outros estão andando 80, tem que desviar dele o tempo todo. Se for dentro da cidade, Você sabe que também devagar, né? Numa rodovia é risco, né? Isso, então ele está bem, muito comportado para rodovia. Agora dentro da cidade tá bom, dependendo do trecho, Não, tá né? excelente. Então tá aqui, Evita olha só. acidente andar 40 km por hora. 40 km por hora. O por está representado por essa barrinha bem aqui. Isso significa o quê, Décimo? Que uma hora o carro vai percorrer 40 km. É por hora, por cada hora, 40 km de percurso. A gente pode falar que é uma média, né? Se for considerar aí. Sim. Mas é possível, numa estrada assim, manter a velocidade do carro. Então a gente pode falar o quê? 40 em 2 horas... 80. Se ele faz ali 40 né? a cada hora, então se eu quero 2, eu só pego a distância e multiplico por 2. Porque eu posso estabelecer um padrão. Se é uma hora 40 quilômetros, então eu posso falar que é uma mais coisa... uma hora mais 40, 40 mais 40, 80. 3 horas aumenta. Então é uma coisa mais uniforme, né? Justamente. Então tá ali, ó. Continuando e assim, etc. Né? Então, se eu sei a base, que é o primeiro ali, o que é etc. uma média... é pra gente tem preguiça de escrever mais vezes, põe etc. 4 horas, Pronto. 5 horas, então é só fazer a multiplicação ali. Não precisa mais também, né? Então, vamos ver os casos da velocidade relativa? Primeiro caso, mesma direção e sentido. Isso. Então, aqui, olha só, nós podemos até usar, pessoal, olha aqui essa figura, né? Se eu considerar que esses dois, eu tenho a mesma direção, que é horizontal, e o mesmo sentido, certo? Representado pela seta. Agora, se eu pegar, deixa eu pegar outra cor aqui, se eu pegar, por exemplo, esse veículo com esse, eu posso falar que esse vai estar para cá, está na mesma direção, só que os sentidos estão opostos. Como é que a gente faria, né, a relação entre velocidade? Vamos ver agora, ó, mesma direção e sentido, que foi o que eu coloquei em vermelho. Se dois móveis estiverem se movendo no mesmo sentido, o valor da velocidade relativa é dado pelo módulo da diferença entre os módulos das suas velocidades escalares, né? Então vai diminuir a velocidade de um para o outro, né? No caso. É tipo assim, você está andando, né, numa rodovia atrás de outro carro. Então, você demora a chegar perto dele, porque a sua velocidade não é toda contada, né? Então vai diminuir. Exatamente. E no outro caso, que a gente tem mesma direção e sentidos opostos... Esse já é o perigo na ultrapassagem das rodovias, né? Quando você só tem uma mão de cada, não duas, como essa rodovia grande que estava no exemplo, aí você vai ultrapassar e esquece que o outro está vindo de encontro a você e vai aumentar a velocidade o tempo relativa, de encontro dos dois, o tempo né? diminui e aí você pode não conseguir ultrapassar.
tomar muito cuidado que as velocidades aumentam, né? Então ali, olha só, o que nós temos vai somar, ou seja, o tempo de encontro dos dois, né? Justamente. É menor Vai ali. diminuir. O tempo maior a velocidade, menor tempo, né? Um exemplozinho para a gente exemplificar ali, ó. Dois carros A e B deslocam-se em uma estrada plana e reta, em sentidos contrários, como nós podemos observar. Isso. O carro A desenvolve uma velocidade de 80 km por hora e o carro B também desenvolve uma velocidade de 80 km por hora. O que está pedindo ali, Décio? Olha só, a distância entre A e B está variando? É isso aí, está variando, vocês estão se aproximando? Sim, né? Exato. Estão se aproximando, sentidos opostos tem que estar variando, estão aproximando. Para a palavra aproximar é mudar a distância. E para o observador em A, o carro B está parado ou em movimento? Se estivesse mudando a distância, está em movimento, né? Então vamos ver, olha ali, colocando Será ali. que acertei? Vamos ver, professor? Olha lá. Os dois carros possuem a mesma velocidade, 80 km por hora. Mas como se movimentam em sentidos contrários, a distância entre os dois carros está variando, conforme o Décio falou, ok? Então aqui, olha só, a gente pode falar que está variando sim por estar em sentidos opostos, certo? E se eu fosse pegar a velocidade relativa Se fosse no aí... mesmo sentido, não estaria, porque aí os dois permaneciam a mesma distância do outro. E se eu quiser saber a velocidade relativa, como está em sentidos opostos, é só somar, né? E para o observador em A, tá ali ó, o carrinho ali, corrida maluca, o carro B está parado ou em movimento? Mudou aí para 60, o resto é 80 lá, mas tudo bem. Vamos pôr 60, 60, 80 e 80 seria 160, 60, 60, 120, né? Isso, aqui a gente pode colocar, ó, 80, mas a base aqui, né, Décio, é a mesma, é só... É a mesma, é só somar. Só somar, ok? Então aqui, ó, soma essas velocidades, certo? E para o observador em A, o carro está em movimento, porque essa distância está sendo alterada. E a velocidade entre eles é de 160, portanto, tomar cuidado aí. É alta, né? Então, em vias separadas, não, né? Então, pessoal, quando utilizamos as regras matemáticas na resolução das equações, é necessário que as medidas tenham as mesmas unidades. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Quilômetros por hora, quilômetros por hora. Exatamente. Portanto, às vezes precisamos transformar as unidades. Vamos aprender a transformar aquilo que é mais usado, né? Quilômetros por hora e metros por segundo, que é mais utilizado aí nas já que a velocidade, né? Isso. Está bem espremido, mas está ali, transformando quilômetros por hora para metros por segundo. Sabendo que 1 quilômetro é... 1000 metros, né? Em 1 hora... 3.600 segundos. Lembra que 1 hora é 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600 segundos. Fazendo a relação entre distância e tempo, olha só o que nós temos ali. 1 quilômetro, 1000 metros, 1 hora, 3.600 segundos. Simplifica a matemática. Exatamente. Eu posso dizer que 1 quilômetro por 1 hora é igual, no caso aí, simplificando 10 por 36. Simplificando de novo, 1 por 3,6. É importante esse 3,6, porque se você dividir vai dar 0,0 alguma coisa, mas esse 3,6 ele é a base nossa para fazer. Por isso que é muito importante deixar o 3,6. Multiplicando cruzado, né? Ou seja, em formato de X, tá? Nós vamos ter isso aqui, pessoal, olha só. Fazendo em formato de X, bonitinho. Isso aqui é uma seta, olha aí, peraí. Pronto, que bonitinho, agora sim. Nós temos ali, ó, esse multiplicado por esse e esse por esse como colocado. Então, a gente pode fazer uma exemplificação para transformar, né, Décio? Que tirou só o número e deixou a letra, que é as unidades. Então, ficou aqui 3,6 quilômetros por hora equivale a 1 metro por segundo. E ali, colocando num diagramazinho bonitinho, olha só. Toda vez que eu quiser ir de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou aqui por cima, ó. Eu vou aqui por cima. Dá a ideia que quilômetros por hora é maior que metro por segundo. Não é. Exatamente. Né? Mas com essa ideia, vai dividir do quilômetros por hora para metro por segundo e o contrário vai multiplicar. Então aqui ó, o ciclo, ó, daqui para cá divide, daqui para cá multiplica. Lembrando, pessoal, que isso serve somente para relações de velocidades que estão em quilômetros por hora e metros por segundo. Metros por segundo. No caso lá da preguiça ou da lesma, que estava 16,5 centímetro por minuto. Isso não equivale a essa situação. Você vai ter que colocar
uma no numerador, outra no denominador e transformar separado, não é isso, Décio? Justamente. Só para quilômetros por hora e metro por segundo, porque é muito comum, né, em física. Então, ali, pessoal, se eu tenho 90 km por hora e metros por segundo, o que eu vou fazer aqui? Divide por 3,6 dá 25 metros por segundo. Exatamente. E ao contrário, se eu tenho 10 metros por segundo em quilômetros por hora, nós vamos fazer o quê? Multiplicar por 3,6, que fica aí 36 km por hora. Divide ou multiplica, né? Bom, Exato. eu acho que é bem simples, foi bem tranquilo. Essa primeira experiência, né? Sobre mecânica e sobre velocidade. Mas não se preocupe, teremos muitas aulas ainda para desenvolver cada uma dessas. A primeira aula é só para dar aquela... Exatamente. Coisa, né? Daqui a pouco tem a continuação, né? Temos o Isso, resumex. a gente volta, com certeza. A gente volta. Tchau, tchau.